Olá, irmãos. Professor Marlon Meira aqui para nossa aula número 17 de breve introdução à educação cristã clássica. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez gravando uma aula para esse nosso curso de breve introdução à educação cristã clássica. Obrigado pelo que temos aprendido até aqui e continuamos pedindo ao Senhor que nos abençoe a usar o aprendizado que temos tido para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Bem, então é o seguinte, na aula anterior eu coloquei para vocês assistirem uma aula que eu havia assistido na minha pós-graduação em Educação Cristã Clássica, cujo objetivo principal era, o objetivo principal dessa aula que eu apresentei para vocês, que eu coloquei para vocês assistirem, era tratar do tema da neutralidade, ou na verdade da não neutralidade religiosa na educação, né? Ou pedagógica, ou qualquer coisa desse tipo, né? E a ideia, só para refletir rapidamente, a ideia é aquela de que a gente não deveria pensar, se é que você pensa assim, eu acho que você não deveria pensar que você não precisa se preocupar com a educação dos seus filhos, ou com qualquer educação que seja, em qualquer até a sua própria, por exemplo, numa faculdade ou numa pós-graduação, qualquer coisa assim, que você não deveria desprezar o fato de que não existe educação neutra, e se não existe educação neutra, qualquer educação que não seja estritamente bíblica e cristã será uma educação, obviamente, como é que eu posso colocar aqui, como é que eu posso medir as palavras aqui? Será uma educação secular, no mínimo, né, voltada para o mundo, para o século, enfim, para o pecado de fato, né? Então, foi isso que eu queria que você aprendesse na aula passada. Eu espero que tenha sido proveitoso. E hoje nós vamos prosseguir para a continuação do nosso livro Introdução à Educação Cristã Clássica, do Christopher Perrin. Nós havíamos parado aqui, deixa eu já mostrar para você onde é que foi que nós paramos. Nós havíamos parado aqui, pastoreando corações, a virtude intelectual, e eu já vou seguir para isso aqui agora, para a gente não perder muito tempo, tá certo? Deixa eu aumentar aqui um pouco, e a gente vai fazendo aqui a nossa leitura comentada desse nosso material aqui. Então, você pode perceber que estamos comprometidos com a vida intelectual. Aliás, eu já mencionei aqui... Opa, deixa eu pintar isso aqui de vermelho. Não sei se vai funcionar agora. Ainda não. Aqui, ó. Vou botar azul hoje. Se você deve se lembrar que no nosso curso aqui eu já fiz menção sobre este livro aqui, onde que ele está? A Vida Intelectual, do Antonin, eu esqueci o segundo nome dele, Antonin, ou Antonin, talvez em francês a pronúncia seja essa, mas Antonin Dalmaci Sertilange. Livro excelente, continuo lendo ele, estou lendo ele devagar. Aliás, eu estou lendo ele devagar, assim como eu aprendi com o Faguet, na arte de ler livro, na arte de ler, Émile Faguet, que é a primeira regra da leitura é ler devagar. Mas enfim, então você pode perceber que estamos comprometidos com a vida intelectual. No entanto, como educadores cristãos, sabemos que um aluno não é uma mente desencarnada. Isso aqui tem a ver com a questão lá da ausência de neutralidade, né? Do mito da neutralidade. Assim como o título daquele livro que eu mencionei para vocês na aula passada também, O Mito da Neutralidade, do Roy Clauser. Mas uma pessoa com alma e coração. Se todo mundo tem alma e coração, pessoal, e a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então significa que não existe educação neutra, porque ou você falará de Cristo, caso o seu coração esteja cheio de Cristo, cheio não no sentido de... cheio, né? Enfim, no sentido bíblico. Ou você vai falar de qualquer outra coisa que não seja o próprio Cristo, né? Então por isso que não há neutralidade. Jamais poderemos ensinar uma mente ou um coração à parte. Estamos sempre ensinando uma pessoa com ambos.
Consequentemente, não podemos evitar nossa responsabilidade de abandonar e cultivar as dimensões espiritual e moral dos nossos alunos. Educadores antigos como Platão e Quintiliano argumentaram que que aos alunos deveria ser ensinada a virtude, a ponto de Quintiliano dizer que só o homem bom poderia ser um bom orador. E aí, pessoal, aqui é o seguinte: a palavra bom aqui não tem nada a ver com julgamento de valor. A palavra bom aqui não tem nada a ver com julgamento de valor. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que a palavra bom aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Vou mudar isso aqui para ficar assim. Isso. O que eu quero dizer aqui é que a palavra bom aqui tem a ver com virtude, né? Então, o que o Quintiliano está dizendo aqui é que, e que eu acho que serve muito para nós cristãos, é que olha só isso que eu estou dizendo, só um professor redimido por Cristo poderia ser professor. E, aliás, eu vou até colocar de uma forma de uma forma mais amena, né, para você, que não gosta de polêmicas. Só um professor redimido deveria ser professor do seu filho. Ou seja, de um aluno redimido ou de um aluno que é filho de pais discípulos de Cristo. Né? Então é isso que o Quintiliano está dizendo, claro que não no contexto do cristianismo, porque ele nem era cristão e ele é anterior ao cristianismo. Mas enfim, o caráter sempre foi um dos principais objetivos da educação clássica. Os educadores cristãos enfatizaram historicamente que a educação e o estudo são uma parte do discipulado, cristão. Uma expressão de amor de Deus com todo o nosso coração, mente e forças. John Milton usou muito bem suas palavras. O fim da educação é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, reavendo o correto conhecimento de Deus. E a partir deste correto conhecimento de Deus, desse correto conhecimento, amá-lo, imitá-lo, ser como ele, para que enchamos o máximo possível nossas almas da verdadeira virtude. Daí volta aqui a palavra virtude. Nós não sabemos hoje em dia o que significa a palavra virtude. Sei lá, de repente a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre esse conceito. É que unida à graça celestial da fé compõe a mais alta perfeição. Os cristãos deveriam perceber que todo conhecimento é, em sentido último, o conhecimento do próprio Deus. Lembra Colossenses 2:3, um verso que eu sempre repito? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Além de uma tentativa de reverter a maldição e voltar para o Éden, onde poderíamos estar mais perto de Deus e nos tornar mais como Ele. Os cristãos enfrentam abertamente a realidade do pecado na educação. Gente, isso aqui vocês precisam. Assim, vocês são meus alunos, então eu falo com vocês com essa intimidade que eu vou falar agora. Se vocês pensam que existe neutralidade na educação, se vocês pensam assim, não tem problema que o professor do meu filho de matemática não seja crente, contanto que ele ensine matemática para o meu filho. Se você pensa assim, você precisa deixar de pensar. Se você pensa que a educação não é passiva de pecado, você deve repensar. E os cristãos veem todo o conhecimento como um meio de conhecer a Deus e, por conseguinte, alcançar a verdadeira virtude. Virtude. Mais uma vez a palavra virtude. Nessa perspectiva, portanto, a educação engloba um contínuo arrependimento e uma guerra espiritual. Desde a queda de Adão, essa tem sido a tarefa cristã e não é diferente na educação. Aliás, eu vou aqui repetir. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar essa anotação aqui. Eu não posso deixar de mencionar aqui, de mencionar mais uma vez, porque eu tenho certeza que eu já mencionei esse autor e esses livros aqui para vocês. O autor é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Poitras. Esqueci o primeiro nome dele. O primeiro nome dele é
Peraí que eu vou achar. Eu vou só mudar essa cor aqui, porque senão você não vai nem conseguir ver o que eu estou escrevendo. Rapidinho, rapidinho. A tecnologia demanda esse tipo de... Vou apagar esse aqui melhor. Vou colocar outro aqui. Vamos lá. Ai, gente, é possível. Ah, tá. Tô fazendo a cor aqui no lugar errado. É aqui, ó. Pronto, achei. Vamos lá. Aliás, não. Eu tô fazendo a coisa errada de duas formas. Peraí que eu vou... É aqui que eu tenho que fazer, peraí. De repente eu me confundi aqui, pessoal. Aqui, ó. Achei. Isso aqui que eu queria. Mas eu lembrei agora o nome. Vern Poitras. Acho que aqui tá no... Vou tirar aqui. Vern Poitras. Esse autor... Opa, vamos lá aqui. Esse autor tem uma série de livros. Esse autor tem uma série de livros cujos títulos são Redimindo, aí vem uma lista de, né, a série dele lá. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou botar aqui de um jeito que fique mais fácil para você ver depois. Aí ele vai ter Redimindo, aí vai ter a filosofia, acredite se quiser, a matemática, a sociologia. Eu estou lendo esses dois, sociologia e matemática. E tem a história também, só que o título dele não é Redimindo a História, não, é um outro título. Depois eu acho e falo para vocês. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: está vendo essa frase aqui do nosso texto, quando diz assim, ó, desde a queda de Adão, essa tem sido a tarefa cristã e não é diferente com a educação. A educação precisa ser redimida, redimida. Redimida significa que passa pelo crivo da salvação de Jesus Cristo. Claro que eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo morreu na cruz pela educação. Mas a educação redimida significa que ela reflete a obra que Jesus fez na cruz. E a gente precisa que todas as coisas da nossa vida tenham esse reflexo, né? Se a gente quer ser sal e luz, a gente não pode ser sal e luz apenas em alguns aspectos, e sim todos, e portanto a educação é um deles também. Os alunos, portanto, precisam de orientação, correção, treinamento e repreensão, assim como precisam de encorajamento, elogios e louvor. Eles precisam de discipulado acadêmico, Para este fim, os educadores cristãos clássicos não podem simplesmente ensinar matérias a indivíduos. E, aliás, os seus filhos como indivíduos e vocês como indivíduos não podem apenas aprender matérias, né? Eles devem lembrar-se de que estão ensinando os alunos feitos à imagem de Deus. Como professores, eles também são pastores. Esse aqui é um ponto importante. É um ponto importante que precisa ser colocado também na nossa balança, né? Algumas objeções. Na verdade, isso aqui são algumas objeções que são colocadas em relação à educação cristã clássica e ele vai responder a cada uma dessas objeções. Alguns me ouvem falar da educação clássica e mesmo alguns que a experimentaram, que a experimentam, terão objeções. Para muitos, isso soa antiquado e enfadonho. Essa ideia de que é antigo, né, de que existe uma educação moderna, melhor, mais animada, que não é enfadonha, que o aluno não vai ficar dormindo e tal. Essa é uma das críticas, né? E traz à mente imagens de diretores rabugentos dando bronca em alunos ressentidos. Nosso discurso sobre ordem e paz, às vezes é recebido como rigoroso, frio e estranho. Alguns com um meneio de cabeça, né, tipo um balanço negativo de cabeça, ou uma piscadela, sussurram palavras como decoreba. Eu me lembro de ter feito esse tipo de crítica já em algum momento, não na educação clássica, mas na educação antiga. De reclamar que a educação era apenas um mero decoreba. E hoje eu sei que o decoreba não durou 1800 anos porque ninguém foi inteligente o suficiente para mudar ele. O decoreba durou 1800 anos porque ele funciona, né? Nós que somos crentes não podemos negar que memorizar versículos bíblicos, por exemplo, é um excelente recurso para aprender a palavra de Deus, né?
e imaginam que colocaram toda a pedagogia clássica em seu devido lugar, ou seja, no passado, né? A educação clássica para essas pessoas só pode ser imaginada como triste, rígida, repetitiva, seca, antiquada e culturalmente irrelevante. Uma vez que as escolas clássicas elevaram o padrão acadêmico e esperam das crianças um desempenho muito mais elevado do que o padrão visto nos últimos 50 anos, questão da qualidade dos resultados, né? Alguns nos acusam de excessiva dureza e uma ênfase indevida na parte acadêmica. Visto que os alunos clássicos geralmente representam os melhores 15% da nação em exames padronizados, alguns nos acusam de elitismo e suspeitam que apenas os alunos mais talentosos é que se adaptam às escolas clássicas. Ou que esses alunos mais talentosos sejam os únicos alunos que realmente nós recebemos. Daí vem a acusação relacionada à arrogância e ao orgulho, pois o que mais poderia nos forçar a anunciar que os nossos alunos regularmente se saem melhor do que colegas de outras escolas. Há objeções aos currículos clássicos em geral. Latim no terceiro ano da do ensino fundamental, tá? Terceiro ano aqui são alunos com 9 anos de idade. Terceiro ano aqui é o meu filho Miguel, que está hoje no terceiro ano e que tem 9 anos de idade. Lógica por 3 anos a partir do 7º ano, né? Lógica no ensino fundamental 2, para alguns que nunca estudaram uma única língua estrangeira ou mal podem lembrar de uma frase após 3 anos de espanhol no ensino médio, no nosso caso no Brasil principalmente em inglês, né? O estudo do latim no terceiro ano parece um absurdo. Por que estudar um idioma morto? Ou seja, uma língua que nenhum país fala mais, né? Que não é apenas irrelevante, mas também difícil. E para muitos, a lógica é um curso de nível universitário que parece seco e obscuro. Por fim, as escolas clássicas muitas vezes não oferecem muito em relação a programas atléticos e atividades extracurriculares. Aqui eu quero dar uma pausa rapidamente, porque eu já dei aula em algumas escolas diferentes em Brasília, e eu já percebi que a maior parte da diferença entre essas escolas está no que é periférico em relação à educação em si, ou seja, nos programas, nas atividades extracurriculares. Né? As escolas disputam o mercado fazendo propaganda dessas atividades extracurriculares. Né? Isso ocorre em parte porque geralmente são escolas jovens. Isso o quê? O fato de que essas escolas clássicas não têm muitos programas atléticos e atividades extracurriculares. E ele está explicando que essa ausência, vamos dizer assim, ocorre em parte porque geralmente são escolas jovens que ainda estão se desenvolvendo com tempo e dinheiro escassos. Tem um detalhe aqui que quero colocar uma palavra para você aprender, que é uma palavra em inglês que chama charter schools. O que é uma charter school? Por exemplo, você quer uma escola clássica em Brasília, e aí você me procura e fala assim, Marlon, você é professor de educação clássica, eu queria uma escola clássica em Brasília, como é que a gente faz para abrir uma? E aí eu te falo assim, olha, a gente precisa aí, sei lá, um exemplo, de R$1 milhão. E aí você fala, então vou arrumar alguns pais, e aí a gente vai juntar um dinheiro, esses pais, e a gente investe para abrir essa escola. Obviamente que os nossos filhos serão os primeiros beneficiados nela. Então, charter schools são escolas que são criadas por alguns pais, um grupo de pais, que entenderam que falta na comunidade deles ali a escola ideal para eles, e eles montam uma escola que obviamente vai ser coordenada e orientada por profissionais e tal, né? Não por eles próprios. Mas, enfim, é isso que significa charter schools. Né? Também é devido às prioridades que regem as escolas clássicas, que dão primazia à parte acadêmica sobre outras áreas. O principal compromisso com a parte acadêmica é criticado por alguns como sendo parcial, desequilibrado e enfadonho. E aí ele diz aqui que vai responder a cada uma dessas críticas. Né? Não procede que uma escola ordenada e pacífica deva ser severa e fria. Quando ele fala ordenada e pacífica, ele está falando de disciplina. Né? E ele diz aqui que não procede que uma escola disciplinada ou disciplinar seja severa e fria. Aqui no Brasil a gente tem as escolas militares e elas tendem a ter essa fama de severas e frias. Né? Mas ele diz aqui que, segundo as pesquisas dele, isso não procede. É possível ter estudantes respeitosos, disciplinados e diligentes em um ambiente caloroso e entusiasmado.
É possível ser sério sobre o trabalho sem se levar tão a sério. Ou seja, é preciso ser sério com a qualidade do trabalho, com o método do Trivium, por exemplo, mas não quer dizer que tem que ser uma escola séria, sisuda, né? Nesse sentido. É possível ser trabalhador e alegre. Nós entendemos que isso é raro, mas afirmamos que isso está se recuperando. E ele está falando aqui principalmente do fenômeno que vem acontecendo nos Estados Unidos desde pelo menos a década de 80, em que as escolas de educação cristã clássica estão sendo resgatadas, né? A acusação do elitismo não pode ser estabelecida simplesmente com base no forte desempenho dos alunos. As escolas clássicas são tipicamente uma seção transversal da comunidade, com índices comuns de alunos medianos e alunos superdotados. Ou seja, você tem uma escola qualquer pública ou uma escola privada que tem um método público, quando eu digo método público, o método MEC, né? E você tem lá alunos medianos e alunos superdotados. E na escola clássica a mesma coisa. Na minha experiência, o porquê, ou seja, a razão dos estudantes clássicos obterem bons resultados em exames padronizados, vestibular, por exemplo, ou concursos, né, é que os métodos clássicos de ensino realmente funcionam e permitem que os alunos realmente adquiram habilidades e conhecimentos. Não apenas conhecimentos, mas habilidades para lidar com conhecimento novo, né? Além disso, os estudantes clássicos geralmente adquirem hábitos de estudo diligentes e disciplinados, porque se você é disciplinado na sua vida, porque você é cristão, ou porque está aprendendo segundo as escrituras, você vai ser disciplinado também nos seus estudos, né? Por que não? O crente não deve separar sua vida, sua orientação bíblica e cristã, espiritual, apenas em alguns aspectos, né? Se você é disciplinado com a sua obra, por exemplo, na igreja, com o seu ministério, você deveria ser disciplinado também com os seus estudos, né? Aliás, sobre disciplina em relação aos estudos, o livro A Vida Intelectual do Sertilange tem o capítulo, por exemplo, o capítulo 4, O Tempo do Trabalho, tem um aqui de disciplina, quer ver? Não, acho que é esse mesmo, O Tempo do Trabalho, que trata, não, daqui, desculpa, é a organização, é o capítulo chamado A Organização da Vida, acho que é isso. Enfim, tem um capítulo que mostra que deve haver disciplina nos estudos também, né? O que pode resultar num empenho superior mesmo em alunos de inteligência normal, ou seja, você não é porque você tem mais alunos sendo aprovados que você tem mais alunos superdotados ou mais inteligentes e por causa disso a escola é elitista. Acontece que o método leva a isso, né? Mesmo que seja um aluno normal. Sempre que um aluno ou uma escola em geral se destaca academicamente, há uma tentação ao orgulho. Esta é uma fraqueza na educação clássica, da qual devemos nos arrepender sempre que aparecer. Gostaria também de salientar que o fracasso acadêmico ou a mediocridade traz suas próprias tentações, como por exemplo o desespero, a apatia, e exigem seu próprio arrependimento. Ou seja, a gente se arrepende de uma escola cristã clássica que aprova muito, a gente se arrepende do orgulho que a gente tem dela, quer dizer. Então, mas também tem que se arrepender do desespero, da apatia, que trazem, por exemplo, uma escola cujo aspecto acadêmico é medíocre, né? As objeções aos currículos clássicos geralmente são resultado da nossa própria ignorância. Olha só que interessante isso, né? Uma forma de xenofobia, ou seja, não conheço, mas mesmo assim julgo, né? É de fora, é estranho. Podemos criticar o que nos é estranho. Isso é agravado porque os currículos parecem ser compostos de coisas antigas, como o latim, por exemplo, em uma época que adora a novidade sem fim. Estudar o latim parece ir contra essa mentalidade. É claro, porém, que algo não seria ruim apenas por ser mais antigo, tanto quanto não seria bom apenas por ser novo. O julgamento deve ocorrer em outros méritos além dos méritos da idade, e os méritos do latim e do estudo da lógica são numerosos, inclusive por conta própria, né? Ou seja, essa é uma questão importante também. É verdade que as escolas clássicas, há pouco fundadas, não têm muito a oferecer no que diz respeito a programas atléticos e extracurriculares. É verdade para a maioria das novas escolas de qualquer tipo, porque as escolas
novas, elas têm menos recursos e, portanto, elas investem naquilo que é estritamente óbvio, né, que é a parte acadêmica, né? Também é verdade que as escolas clássicas enfatizam a parte acadêmica precisamente porque uma boa ênfase acadêmica é o que muitas vezes as escolas americanas não têm. E aqui, meu amigo, pode colocar brasileiro mesmo, né? Não quero dizer que as escolas clássicas não valorizam as atividades atléticas e extracurriculares, porque elas o fazem. No entanto, elas estão em segundo plano, vindas depois de um forte programa acadêmico, e os nossos recursos limitados devem ser direcionados à parte acadêmica em primeiro lugar. Nos períodos iniciais da escola, muitas vezes procuramos ajuda voluntária para estabelecer programas esporádicos e extracurriculares. Indo para casa, se nos atrevemos a chamar o movimento de educação clássica de movimento, então ele deve estar se movendo para algum lugar. Como eu disse, pensamos que estamos caminhando para trás e para frente ao mesmo tempo. Isso aqui tem a ver com o C.S. Lewis, que a gente viu lá no começo, né? Que diz que a melhor maneira de você reencontrar o seu caminho quando você está perdido é voltando para casa, ou seja, voltando para a origem, né? Como eu disse, aqui, ó, nós estamos indo para casa a fim de nos mudarmos. E se tomamos um passo mais audaz e chamamos o que estamos fazendo de revolução, daí que tem a ver com a questão de que revolução significa voltar. Então é melhor que voltemos atrás ou retornemos, aqui é de propósito esse hífen, aos nossos amigos do passado que foram educados muito melhor do que nós. Devemos estar decididos a trabalhar duro e devemos esperar oposição, pois nem todos entenderão e apreciarão esse esforço. A cultura popular está contra nós. Nossa própria educação precária está contra nós. E devemos ser pacientes, pois essa tarefa levará tempo. O que foi perdido em uma geração ou duas provavelmente levará muito tempo para se recuperar completamente. Nós andamos contra a corrente, contra a correnteza, decididos a não ser carregados por ela. Experimentamos algo antigo que está se tornando novo novamente. Temos uma sensação de mente e espírito profundamente melhores, uma conversa contínua com grandes mentes, uns com os outros e com o próprio Deus. Os livros e não a TV, nos encantaram mais uma vez. Aí tem um trecho aqui de um poema que diz assim: do coração deste campus escuro e solitário, posso ouvir a biblioteca cantarolando sob o luar, um coro de autores murmurando em seus livros pelas prateleiras ordenadas e opacas. Giovanni Pontano, ao lado do Papa, Dumas, é o Alexandre Dumas, né? Pai, seguido de filho, cada qual pontilhado sob a sua própria manta, juntos tecendo um acorde linguístico suave, mas colossal. Ouço a voz de minha mãe lendo para mim, da cadeira frente à cama, livros sobre cães e cavalos, e naquela voz repousam outros sons distantes. São os pavores de um estábulo em chamas durante as trevas. É trecho de algum livro que a mãe do poeta leu para ele, né? Um latido que se move e ecoa pela linguagem da fala. As bibliotecas nos fascinam e atraem. Ouvimos esses autores sussurrando e ficamos irritados por estarmos fora da conversa. Nós abrimos caminho, puxamos Dumas e seu filho da prateleira e ali os deixamos, zumbindo em nossas maletas durante todo o caminho de volta para casa. Gastamos mais dinheiro do que devemos nas livrarias e buscamos livros usados na internet. Alguns de nós, como Billy Collins, o poeta cujo poema foi citado anteriormente, nos faz lembrar das nossas mães lendo para nós. A maioria de nós lê livros que deveríamos ter recebido. A maioria de nós lê livros que deveríamos ter recebido para lermos há muito tempo. Lemos aos nossos filhos. Pensamos em nossas mães, lemos para os nossos filhos. Olhamos para o passado, podemos contemplar o futuro. Educadores clássicos são esperançosos e têm os seus olhos voltados para o futuro. Eles parecem pensar que as excelências do passado são a melhor preparação para o que está por vir. Todos concordam que, enquanto os tempos mudam, a natureza humana permanece a mesma, fazendo com que livros e a voz de nossas mães lendo para nós sejam algumas das coisas mais profundas que conhecemos e os presentes mais profundos que podemos transmitir. A educação clássica se revela, no fundo, como o amor que temos por nossos filhos, a quem damos o melhor que recebemos.
Espero que algumas de suas perguntas tenham sido respondidas. Sem dúvida, muitas mais têm surgido. Mas eu também espero que tenha havido algo como um toque da verdade soando através dessas páginas. Ou talvez um sentimento de partes correspondentes, como que se encaixando, um enigma sendo desvendado. Claro que há mais a aprender. Com esse propósito, incluir uma bibliografia que poderá orientá-lo em suas inquirições, em suas perguntas. Se seus olhos ainda não viram o que afirmamos existir, visite uma escola clássica ou uma cooperativa ou escola domiciliar e programe-se para comprovar a evidência, as crianças que encarnam o passado e o futuro. Estamos convencidos de que elas despertarão o seu interesse e mais perguntas. Então, esse foi o livro do Christopher Perry. E, baseado no livro, essa foi a parte do nosso curso chamado Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Nós vamos encerrar essa aula agora e nas próximas... Deixa eu só confirmar aqui quantas aulas nós ainda teremos. Nós temos, acho que 2 aulas, se não me engano. Quer ver? Vamos olhar aqui. Deixa eu abrir aqui, a gente vai ver agora quantas aulas a gente ainda tem. Acho que são 2. Cadê o nosso calendário? Calendário. Vamos lá. Demora quando a gente está esperando assim, olhando, né? Isso, então nós estamos hoje na aula do dia 29 de maio. No dia 5 de maio, que é o próximo domingo, nós não teremos aula de introdução à educação cristã clássica, porque nós teremos a presença do Isaac Folha, que estará falando para nós, para quem está na central, será uma aula de classe única no templo, e o Isaac Folha falará para nós, e será transmitido também ao vivo, ou seja, a transmissão será feita ao vivo, para suprir a aula da EBD daquelas turmas que são online, como a nossa, por exemplo, né? Então, na próxima aula a gente não tem... Desculpa, no próximo domingo, dia 5, nós não teremos aula, e aí teremos aula dia 12 e dia 19. Portanto, como eu havia dito, teremos ainda 2 aulas. Nessas próximas 2 aulas nós faremos uma revisão, e faremos uma revisão do conteúdo, uma revisão da introdução à educação cristã clássica, e faremos também uma... A gente, a palavra está aqui na minha cabeça agora. Esqueci. Enfim, teremos uma revisão no próximo domingo, que é o domingo do dia 19, não, no dia 12, certo? E depois haverá mais uma outra aula no dia 19 também. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós concluímos aqui a parte do livro da introdução à educação cristã clássica. E eu peço ao Senhor, Pai, que o conhecimento e o aprendizado que tivemos aqui seja para que nós aprendamos a glorificar o nome do Senhor, e também, Pai, para que a gente aprenda que educação não é neutra, educação não pode ser neutra, porque o Senhor tem domínio sobre toda a criação. Então eu te peço em nome de Jesus que nos dê essa percepção, Pai. Te peço que o Senhor abençoe a nossa classe de EBD no domingo que vem, que a gente tenha um momento de aprendizado também com o Isaac Folha, nosso irmão, que estará ministrando para nós ali na EBD no dia 5 de junho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, então, e até o dia 12 de junho. Até mais.